Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como prometido, eu vou dar um exemplo prático para vocês de como eu utilizo o Explain Everything nas minhas disciplinas. Vou dar um exemplozinho de alavancas em cinesiologia. Bora pro vídeo? Bom, pessoal, voltando aqui para o Explain Everything, vou fazer a simulação de um exercício que eu poderia estar passando em uma disciplina chamada Cinesiologia, que não foi para vocês. Então vamos lá, vamos esperar ele carregar um pouquinho em branco. Vou autorizar meu microfone. E aqui eu vou fazer o seguinte, já tem uma figura pré-selecionada, então eu vou arrastar ela para cá. Tranquilo, ó, dá pra ver que eu tô mexendo com ela aqui. Eu tenho duas situações. A primeira seria no caso de eu querer fazer uma explicação a respeito de um movimento de flexão de braço, perdão, flexão de cotovelo para os meninos. E aí eu poderia dar um exemplo aqui da seguinte maneira. Venho aqui, autorizo a gravação e eu vou e começo explicando. Falo um pouquinho de alavanca, parará, pererê, e eu venho aqui e dou exemplos. Se por acaso o indivíduo tivesse segurando um objeto aqui na ponta da mão dele, vou mudar a cor desse objeto, na ponta da mão dele, e eu gostaria de saber o tipo de alavanca com base no músculo bíceps braquial, eu faria o seguinte exercício. Primeiro, com base no músculo, eu vou atrás do eixo de rotação. Então, eu sei que o eixo de rotação do meu músculo bíceps braquial é o cotovelo. Então, eu viria aqui e marcaria mais ou menos aqui o cotovelo. Voltaria aqui eixo, né? Ou fulcro, depende aí de como é que está na literatura que você usa. Após isso, eu tenho que achar a inserção do meu músculo alvo, no caso o bíceps braquial. A inserção dele é na tuberosidade do rádio. Então, vamos pôr que seria mais ou menos aqui, certo? Então, seria a minha inserção aqui. E a resistência seria a bolinha ali, seria a simulação de algum objeto. Então, se eu tenho o eixo por trás, aí eu viria aqui, ó, perdão, apontador, e aí eu falo, se eu tenho o eixo por trás, a inserção do músculo aqui no meio, que seria no caso a força, e na ponta aqui eu tenho a resistência, eu só posso ter um tipo de alavanca, que seria a alavanca interpotente. Beleza? E eu vou pausar essa gravação e vou fazer o exemplo de um exercício. Então eu pauso aqui, vou para o nomeio, explicação, alavanca, eu volto e crio um novo projeto. Só que dessa vez eu vou pedir para eles explicarem para mim com base nos pontos que eu vou marcar. Então, eu venho aqui, jogo a minha figura para cá, e aí eu vou e começo a gravar. E eu falo, pessoal, seguinte, como exercício de casa, tarefa de casa, eu vou marcar determinados pontos com a cor e eu quero que vocês me digam qual é esse determinado ponto e quero que você faça especificações para mim. E aí eu venho e marco aqui e dou
dou para eles um exemplo e falo, ó, aqui é a resistência que eu quero. Esse vermelhinho é a minha resistência. Com base na resistência e no movimento de flexão de cotovelo, marque para mim a inserção, o eixo de rotação e descreva qual o tipo de alavanca. Aí, para poder facilitar a vida deles, eu poderia vir aqui, por exemplo, e falar: escreve para mim aqui qual que é o eixo. Qual que é a inserção? E vocês já têm de vermelho a resistência. No caso aqui seria a força. Eu venho e peço para eles descreverem qual que seria o músculo e aí colocaria aqui para mim inserção e o eixo de rotação e descrever qual é a alavanca. Eu poderia botar aqui qual. E aí eu paro minha gravação, obviamente a gravação vai ficar picada, mas eu faço isso uma só vez, então dá mais ou menos 1 minuto. E eu vou e disparo no e-mail para eles, ou eu boto no Google Class e abro uma tarefa específica para eles responderem, ou eles podem me responder pelo vídeo também, que fica até mais interativo. Beleza? E esse é só um exemplo de como que a gente consegue utilizar essa determinada plataforma para fazer ou uma explicação ou passar algum tipo de atividade ou trabalho para os nossos estudantes. Tranquilo? Então, professor estudante, esse vídeo te ajudou em alguma coisa? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo pode ser interessante para alguma pessoa, compartilha com ela. E comenta aqui embaixo o que você achou desse exemplo de usabilidade desse software, dessa ferramenta online. Valeu!